Fala galera, avante, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora lá, vamos comentar a partida de ontem entre Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras, jogo que foi realizado no Maracanã e válido pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes eu vou pedir o seu apoio com o seu like, se puder deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso fortalece bastante o trabalho aqui, beleza? Então, bom, seguindo, vamos por partes então, tá? Vou fazer um resumo aqui da partida, não vou me atentar a muitos detalhes, beleza? O Palmeiras entrou com 9 reservas e 2 titulares, sendo eles o Everton e o Gustavo Gomes. E de fato tivemos bastante jogadores da base ali, que seriam o Hendrick, John, Luiz Guilherme e Vanderlan. Esses tiveram essa oportunidade. E no meio campo ali, nos volantes, tivemos Richard Rios e o retorno de um dos reforços que só deveríamos recuperar, né? Que seria o Jailson. Bom, então ali todo torcedor acredito que já tenha ficado com o pé atrás, né? Quando já viu toda essa escalação com vários reservas e entre eles também o Marcos Rocha, né? Mais uma das preocupações, mas não só eles, também tivemos o Luan. Então foi um time muito reserva ali, né? 2 titulares apenas. E então claro que todo torcedor ficou com o pé atrás e quando viu o Palmeiras atuando, só consagrou esse pé atrás que muitos tinham, né? Foi um time, assim, na minha visão, muito bagunçado em campo, se utilizando até dos contra-ataques ali, principalmente pelo lado ali do Breno Lopes, né? Que tem como característica essa velocidade. Mas fora isso, o time bagunçado, passando pouco a bola pelo meio campo perdido, o próprio Jailson muito falho na marcação. Entre outros também. Então a gente vê que o Palmeiras tem um banco extremamente limitado e que esse jogo fez valer cada vez mais as cobranças em cima da diretoria por contratações, né? E por omissão na hora de contratar, porque assim, sendo bem sincero, eu já trouxe aqui no canal, outros também trouxeram, de que o Palmeiras não traria ninguém, né? E a gente vê que foi dito em coletivo pelo próprio Abel que o reforço estava lá e seria recuperar alguns jogadores. Realmente, o reforço está ali. Era o Avião e era o Jailson. Nenhum serve, nenhum prestou e nenhum vai ser útil para o Palmeiras como foi pintado, né? Seja ele o Avião, seja ele o próprio jogador. Agora, eu vou dizer que a bola, quando passou pelo meio campo, até teve um pouco de lucidez, tá? Por parte do John ali. Não estou dizendo que atuou muito bem, que foi excelente, não, nada disso. Só estou dizendo que, ora, a bola passava no pé dele e ele tinha uma noção um pouco mais de jogo. Foi mal também, errou bastante, sim, mas não foi dos piores se a gente comparar com outros jogadores como o Jair, como o Marcos Rocha e enfim, né? Agora, o Palmeiras toma um gol de pênalti, o Everton mostra novamente que não consegue pegar pênalti, que tenta adivinhar, que parece que não treina, sabe? Parece que não treina, então já junta o time que estava bagunçado, a gente sai perdendo no placar, então um resultado pior, impossível, né? Então a gente volta no segundo tempo com o mesmo time, com a mesma tática, uma tática falha, que não estava dando certo, e enfim, né? Até que o Palmeiras toma o segundo gol. Então ali já estava sacramentado basicamente a derrota do Palmeiras, né? Aí o Abel vai mexer no time e era para a gente evitar colocar titulares para talvez não perdê-los para o jogo da Libertadores contra o Atlético Mineiro no Allianz. Então ele me coloca o Rony, Arthur e Mike. Então assim, o plano era não colocar titulares, mas não, ele coloca, então na minha visão até piora o time, não que piora tecnicamente, mas ele coloca e correria sim o risco de perder jogadores, então assim, não deu muito certo, né, o Abel nota que não deu muito certo. E por mais que o Palmeiras tenha melhorado em algumas questões a qualidade ali, até porque jogadores que entraram descansados na partida, a gente vê que o Palmeiras busca um pouco mais, até que no final ele coloca aí o próprio Flaco Lopes, que daí sim veio uma indagação minha, que eu não entendo por que esse jogador, até quando é só os reservas que vão atuar, não atua, sabe? É um jogador extremamente lúcido, que quando teve uma sequência, demonstrou ter futebol, saber jogar, mas que precisa de sequência. Mas não, o Abel não coloca ele, o Abel coloca o Hendrick para talvez bater meta, a gente sabe disso, tá? Mas o correto seria colocar sim, dar mais oportunidades para o Flaco Lopes.
ele precisa de uma sequência. Então eu não entendo essa lógica, sabe? Pra mim não entra na minha cabeça. Um arrematador que só fica no banco enquanto jogamos com um atacante só pela questão tática da marcação e outrora o Endrick para talvez bater metas ali, né? Enfim, no finalzinho da partida o Arthur acerta um belíssimo lançamento na cabeça do Gustavo Gomes, que daí diminui o placar para 2-1, mostrando que o zagueiro do Palmeiras ali, ele é o jogador mais regular do time na minha visão. E, enfim, uma derrota que não foi boa, que na tabela do G4, o que era pra gente ter uma mínima vantagem, nos joga mais um abaixo, ou seja, estávamos em terceiro, agora estamos em quarto, tendo na frente o Flamengo e o Fluminense, e que até então estavam todos com o mesmo ponto, 31. Era pra gente ter pelo menos ali uma mínima vantagem, e que não acontece agora. Preocupa até para a tabela ali no que tange a gente ficar no G4 já visando o ano que vem, né? Principalmente a questão da Libertadores. Então temos sim que trabalhar nessa manutenção da tabela. O título basicamente já era, assim, para nós, né? Correr atrás do título muito provavelmente não vai acontecer. O Botafogo já destoou bastante, está na pegada para conseguir o título. Ainda tem todo um segundo turno? Sim, tem. Mas a gente tem que tentar calcular ali o óbvio, que o objetivo é a Libertadores. Agora, é nítido que o time precisa de reforço, né? Nítido. Se a gente for levar também para um outro lado, o juiz extremamente caseiro. Tudo ele deu pro Fluminense. Tudo ele deu para o Fluminense. Ele deixou para dar cartão para os caras no final da partida, quando já estava com o resultado ali garantido. A gente vê que teve a expulsão do João Martins, que até profere palavras ali. E assim, de verdade, bicho, você pode até por clubismo discordar, mas no fundo, você sabe que ele tá certo. No fundo, você sabe que ele tá certo. E o Abel, em sua coletiva, não quis falar sobre isso, pois ele sabe esse território terrível politicamente falando em que ele está pisando, né? Ele aprendeu na prática o quão complicado é essa política brasileira. Agora, enfim, voltando para o futebol, o próprio Abel foi o cara que endossou esses jogadores do banco, que os reforços estavam aqui, que as cobranças por manifestações eram barulhos. Então, assim, Abel, as cobranças por reforços é para você, cara. Então como é que vai te ajudar? Não dá para te ajudar, fica difícil. Aí a cobrança vai começar a vir em cima de você de uma forma forte também em breve. E daí você vai pegar e apenas vai embora por culpa da diretoria, que é assim ineficaz, e também por uma teimosia sua em certos jogadores que já demonstraram não render mais. Não rendem. Inclusive também por uma teimosia em não colocar o Flaco Lopes e dar uma sequência para ele, né? Então, bom, gente, o jogo foi ruim por parte do Palmeiras, não foi bom. Acho que não dá para ter nenhum destaque dentro dos reservas. Talvez alguns vão dizer ali que o Breno Lopes foi o que melhor atuou pelo lado do Palmeiras, mas ainda assim é uma atuação que não mudou nada, né? O Palmeiras não tem um banco de reservas e é cada vez mais evidente que precisa sim de mais jogadores, se não mais trocar, tirar os que estão ali e trazer outros, tá? Agora o Palmeiras perdeu baitas oportunidades de mercado e é o que temos até o final do ano, é isso. Claro que o que resta era apoiar na Libertadores, etc., mas também precisamos ter um pouco mais de coerência em algumas questões, principalmente na hora da escalação ou de uma teimosia e insistência num jogador, tá? Enfim, é complicado falar. Foi um jogo ruim, não tem nada de positivo na minha visão, e agora o foco é sim a Libertadores, né? O que já era desde sempre. Eu acho que o Abel já abriu mão do brasileiro, algumas boas rodadas aí. Claro que a torcida sempre fica numa expectativa, mas o fato é que o nosso foco é na Libertadores e que o brasileiro muito provavelmente já é do Botafogo. Mesmo que não seja do Botafogo, o Palmeiras tem que pensar mais na manutenção, pois só iremos focar no Campeonato Brasileiro caso saiamos da Libertadores. Espero que a gente não saia, cheguemos na final e ganhemos o título. Mas até lá tem muito chão a acontecer e nesse meio tempo precisamos sim pensar na manutenção da tabela do Campeonato Brasileiro. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de ontem e se estão confiantes para o jogo da volta na Taça Libertadores da América, beleza? Esse foi o vídeo e até a próxima. Foi!